Olá, vamos dar início ao grupo de estudos das obras básicas da Escola Espírita Francisco Xavier. Vamos iniciar com a nossa prece. Querido e amado Senhor Jesus, mais uma vez, é com muita alegria que em pensamentos nos reunimos em Teu nome para mais um dia de estudo. Abençoa, Senhor, os nossos propósitos, que o Teu amor possa sempre encontrar eco em nossos corações. Que assim seja. Olá, mais uma vez aqui, nós que somos o GEOB, o Grupo de Estudos das Obras Básicas da Escola Espírita Francisco Xavier, e que estamos estudando o Livro dos Espíritos. A nossa casa já está com os trabalhos doutrinários acontecendo de forma presencial e nós estamos nos preparando para retornarmos também com os grupos de estudos. Na semana anterior, eu pedi que aqueles que pudessem se pronunciar a respeito desse nosso formato aqui. Quero agradecer as pessoas que fizeram os comentários lá, e nós vamos nos reunir com a diretoria da casa e com o grupo para que nós possamos atender também e ver de que forma nós vamos poder continuar tanto nesse formato quanto no trabalho presencial que sempre acontece às quartas-feiras, das 19 às 20h30. Então, aqueles que não podem se dirigir à instituição semanalmente, mas que de vez em quando, se quiser aparecer para conhecer e estudar com a gente de forma presencial, vai ser um prazer da casa receber todos vocês. Então, gratidão àqueles que se manifestaram. Nós estamos trabalhando nisso aí para que a gente possa atender da melhor forma e que os trabalhos da nossa casa continuem nessa direção, né, de poder levar a doutrina como um instrumento de autoconhecimento, um instrumento a serviço do nosso processo de desenvolvimento espiritual. Então, vamos lá ao nosso estudo. Para aqueles que estão chegando aqui pela primeira vez, meu nome é Sandra Naira. Nós estamos estudando o Livro dos Espíritos, nós estamos no livro segundo. O Livro dos Espíritos é dividido em 4 livros ou 4 partes. Nós estamos no livro segundo do Mundo Espírita ou dos Espíritos. Estamos no capítulo 1 dos Espíritos e estamos no item da progressão dos Espíritos. E na semana anterior nós chegamos até a pergunta número 125. Então, hoje, dando prosseguimento nessa progressão dos espíritos, na forma como nós progredimos no nosso, como é que se dá essa progressão nessa nossa jornada de desenvolvimento espiritual, nós vamos ver o que é que Kardec perguntou aos espíritos e o que eles responderam a fim de nos auxiliar nesse processo. Então, vamos lá, pergunta número 126, do capítulo 1 do livro 2. Os espíritos que chegam ao grau supremo após terem passado pelo mal têm menos méritos que os outros aos olhos de Deus? Lembrando que Kardec está fazendo as perguntas aqui de como é esse transitar de nós espíritos, que a partir da resposta dos espíritos nós já vimos que somos criados simples e ignorantes, e como é sair disso para chegar no ápice, que é a
perfeição cabível ao espírito ou atingir a primeira ordem que nós já vimos lá atrás na escala espírita, que é de classe única de pura espírito. Então, como é que se dá isso? Aqueles que começaram já nesse processo indo muito bem, aqueles que não, que começaram de forma equivocada. Então, os questionamentos de Kardec estão perpassando por essas questões. Então, nessa 126, ele está dizendo, aquele que já chegou lá, na primeira ordem, classe única de puro espírito, ou seja, já atingiu o grau supremo, cabível a nós espíritos, mas que nessa caminhada passaram pelo mal, tiveram as suas escolhas equivocadas, para o divino, para o Criador, teriam os mesmos méritos que aqueles que desde sempre trilharam caminhos melhores, caminhos mais leves, escolhas mais apropriadas? Vamos ver o que é que os espíritos responderam. Deus os contempla com o mesmo olhar e ama todos da mesma forma. São chamados maus porque sucumbiram. Antes eram apenas simples espíritos. Então, não existe para o divino, para o Criador, uma distinção entre aqueles espíritos que já alcançaram o grau máximo e que sempre fizeram tudo certo, pelo melhor caminho, ou dentro sempre as melhores escolhas e chegaram lá, e aqueles que não, aqueles que já começaram com escolhas equivocadas, com escolhas que não foram apropriadas. Então, para o divino não existe diferença. Mas por que os espíritos justificam? Porque são chamados de maus, porque não existe espírito bom ou mau. Existem espíritos que ainda estão mais próximos da ignorância que foram criados no seu processo evolutivo e são chamados de mal por ignorância, por ignorar o que é melhor para si e para o outro. E sucumbiram ou caíram porque ainda não conseguiram, através do exercício do livre-arbítrio, que foi como nós vimos também numa das perguntas anteriores, que é como nós alcançamos mais consciência, que através das nossas experiências, no exercício do nosso livre-arbítrio e convivendo com nossas escolhas, fizeram escolhas que levaram à ampliação da sua consciência, a uma consciência melhor do que é melhor para si e para o outro, e permanecem ainda na ignorância. Por isso se equivocam, por isso caem, por isso sucumbem na linguagem que os espíritos estão usando assim. Ele vai dizer, antes esses espíritos eram apenas simples, né? Ainda não entendiam, ainda não estavam com um desenvolvimento espiritual apropriado. Então, se o divino não nos criou já dotados de uma capacidade plena de entendimento e de exercício de livre-arbítrio, ele nos criou simples e ignorantes para que nós pudéssemos, através das diversas experiências que tenhamos, fazendo as nossas escolhas, compreendendo através do resultado dessas escolhas o que é melhor para nós, como ele poderia julgar? Como ele poderia? Porque nós tomamos o divino, nós tomamos o Criador pelas nossas ações e comportamentos. Como nós julgamos sempre o outro, nós achamos também que o divino vai nos julgar. E o divino não julga. O divino coloca à nossa disposição as suas leis e nos dá experiências de aprendizado
para que nós possamos fazer as nossas escolhas, que possamos, no resultado dessas escolhas, fazer o balizamento, o balanço do que foi melhor para nós e onde isso nos levou, para que possamos, em outras oportunidades, refazer esse caminho. Então, a partir daí, nós vamos aprendendo, nós vamos nos desenvolvendo e deixando de ser tão simples, cada vez mais complexos, mais desenvolvidos em consciência, com a consciência mais ampliada. Então, o divino olha para nós e diz assim, ó, quando eles fizeram isso, quando atuavam de determinada forma, eram como crianças, estavam ainda na infância do seu desenvolvimento espiritual. E nós condenamos alguém pelos equívocos, pelas falhas, pelas escolhas, pelos comportamentos que tiveram na infância. Diz assim, ó, para aí, hoje é um adulto assim, mas quando era pequeno fazia isso, aquilo, não. Nós entendemos que naquele período, este adulto de hoje não tinha condições de discernir o que era melhor para si, o que era o caminho melhor a ser escolhido. Então, da mesma forma, é como o divino, é como o Criador nos trata. É assim que o divino lida com a sua criação. Contempla com o mesmo olhar aqueles que tiveram um caminho mais fácil, um caminho mais rápido em termos de desenvolvimento, tanto quanto aqueles que não fizeram escolhas tão apropriadas, tão assertivas e que demoraram mais nesse trajeto. Vendo, eram apenas simples, imaturos, sem o discernimento, sem a consciência necessária do que era melhor para si e para o outro. Então, repetindo, ao perguntar aos espíritos, na pergunta 126, se os espíritos que chegam ao grau supremo por espírito, após terem passado pelo mal, têm menos mérito que os outros aos olhos de Deus, os espíritos respondem que Deus os contempla com o mesmo olhar. Então, vê da mesma maneira, chegaram para onde foram criados, atingiram o destino que eu tracei para eles quando foram criados. E nos ama, que isso é que é o mais bonito da resposta e a gente deve prestar atenção. E ama a todos da mesma maneira, porque é isso que o divino sente pela sua criação. Toda a sua criação é amor, porque por amor o divino quis que a criação existisse, então quis que nós estivéssemos aqui e nos ama o tempo inteiro, porque consegue enxergar, consegue ver aonde nós vamos chegar, porque tudo sabe, porque tudo vê, porque está presente e ciente de todas as coisas. E no momento em que nós estamos num local na nossa trajetória evolutiva, em que ainda não é a melhor nem para nós, nem para o outro, o olhar do divino para nós é de que simples, imaturo, ainda sem o desenvolvimento necessário para entender o que é melhor para si. E nos ama sempre da mesma maneira. Então, a resposta muito bonita dos espíritos, porque não só a dizer que Deus trata todos, o divino, o Criador, de forma igualitária, nos enxergando, nos vendo como singulares e únicos, mas que também nos ama, o divino, o Criador,
quis que eu, Espírito, existisse por amor. É algo muito importante para a gente perceber na resposta. Porque como a gente está sempre lembrando aqui, né? Nós somos um grupo de estudos e a nossa intenção é tirar o melhor do que está sendo oferecido para nós através do método que Kardec ofereceu, né? Esse método escolhido, essa metodologia de perguntas e respostas para clarear, para facilitar o nosso entendimento. Então olha o que está contido nessa resposta, que o divino me ama. Por amor eu fui criado e que eu vou sempre estar sobre este olhar do divino amoroso. E quando eu tiver me equivocado ou não feito as melhores escolhas, por amor, este amor do divino vai me permitir corrigir essa rota, corrigir esse caminho que eu estou tomando. Então, essa é a pergunta 126 do capítulo 1 do livro 2. Lembrando que a leitura que eu faço aqui para vocês é da tradução de Sandra Kepler, com a introdução de Hermínio de Miranda, que eu amo, né? Que sempre traz reflexões muito boas para nos auxiliar nesse nosso processo. Lembrando que o nosso estudo sempre acontece às quartas-feiras, às 19 horas, que a nossa casa já retornou com os trabalhos doutrinários de forma presencial e que logo, logo nós também estaremos com o grupo de estudos de forma presencial, não apenas nesse formato aqui, para aqueles que puderem e quiserem conhecer a nossa casa e estudar conosco, estão sendo convidados e serão muito bem-vindos. Então, hoje nós vamos ficar por aqui com a pergunta 126 e semana que vem nós damos prosseguimento ao nosso estudo, ok? Vamos orar? Querido e amado Senhor Jesus, é com muita alegria que nós te agradecemos por esses momentos de reflexão, que possamos utilizar, Senhor, essas reflexões no nosso aprendizado atual. Que o teu amor, querido Senhor, possa sempre encontrar eco em nossos corações. Um beijo no coração de todos e até a semana que vem.